começar nossa aulinha de hoje. Fazendo uma breve revisãozinha para a gente retomar o conhecimento da primeira aula, da segunda aula e agora rapidamente. Então, entendemos que célula, né, é uma forma da gente se organizar, e aqui na igreja a gente tenta se organizar em grupos de pessoas e a gente tem uma visão, né, do nosso grupo ali com as pessoas. É um grupo que a gente tem um objetivo, a gente tem finalidades, né, e a gente tenta ensinar isso para as pessoas para que elas caminhem de acordo com a finalidade que a gente está trazendo para elas ali, né? Então, passei para vocês que o objetivo principal na célula é a gente tentar criar amizades, né, com as pessoas que estiverem ali, criar relacionamentos, observar as pessoas conforme o tempo vai passando, elas poderão revelar verdadeiramente quem elas são, a gente vai conhecer as qualidades e os defeitos delas, né, e elas vão nos conhecer também, nesse sentido. E a intenção da célula é ajudar as pessoas na medida do possível, naquilo que elas precisarem de ajuda, a gente dá um conselho, dá uma dica. A gente tem que ter coração para ouvir também o que elas têm a dizer a nosso respeito. E, ao mesmo tempo, né, também estudar a Palavra de Deus. Aí nós temos os estudos semanais, né, preparados pelo Ministério de Células da Igreja. Mas a gente precisa entender que o nosso foco não é os estudos, né? A gente pode aprender, pode comentar. O nosso foco ele é a vida das pessoas que estão ali. A gente conhecer bem as pessoas e a gente ir tentando ser amigos, se ajudar ali na medida do possível e crescermos juntos. Então, irmãos, isso é um breve resumo, né, da visão de células que nós temos. E aí agora eu queria trazer para vocês algumas questões que eu não trouxe bem explicadinhas nas últimas aulas. A primeira delas, irmãos, é que quando a gente for fazer uma célula, nós como líder, a gente precisa estabelecer como vai ser o perfil da nossa célula. Então, você precisa já estabelecer de antemão, né, para todos os que forem participar da sua célula, se a sua célula vai ser uma célula mista ou se vai ser uma célula específica. Célula mista, irmão, significa que não importa qual é o tipo de pessoa, qual é a situação da pessoa, ela está aberta a participar. Sua célula recebe todos os tipos de pessoa. Específica aí você restringe. Você pode colocar a idade como um fator específico de participação. Então, talvez, né, tem células que elas são específicas para pessoas de 30 até 60 anos, por exemplo. Tem células que elas são o pessoal mais velho, que é de 50 até mais, né, mais para frente. Células que às vezes pode ser o pessoal mais novo, né, de jovens, por exemplo, de 18 até 25, por exemplo. Então a idade é um fator específico determinante para traçar o perfil da célula. Outro fator, irmãos, que a gente pode colocar, o fato da pessoa ser casada ou solteira, né, no caso. Então, células que têm um fator específico de pessoas casadas, a gente fala para aqueles que vão participar que o perfil da célula é de pessoas casadas. Então, é uma forma também específica de a gente traçar o perfil da nossa célula. Outro fator é se somos casados com filhos. E aqui você também pode restringir mais ou menos a idade dos filhos, né? Se são filhos pequenos, se são filhos já adolescentes, se são filhos já jovens, ou se são filhos adultos. Então, irmãos, é muito importante, né, que antes da gente começar a célula, a gente traça o perfil dela. Célula mista, ela recebe qualquer idade, ela recebe casado ou solteiro, ela recebe qualquer tipo de pessoa. É como se fosse misturado a célula mista. Já a célula específica, ela já restringe o perfil daquele grupo de pessoas. O fato de você restringir, irmãos, não significa que você vai impedir alguém de participar.
Então você vai ter aqui o seu grupo, aí digamos que você está aqui como líder e geralmente o que você é acaba sendo o perfil da sua própria célula. E aí as outras pessoas acabam tendo um perfil semelhante ao seu, mas se aparecer aqui algum irmão que veio fora do perfil, o que a gente aconselha vocês fazerem? Recebe esse irmão, deixa ele participar 1 dia, 2 dias da célula, mas depois chega junto dele e conversa com ele. Fala, irmãos, querido irmão, existe uma outra célula que é conforme o seu perfil. E a gente gostaria de encaminhar você para lá. O que você acha de você estar visitando a outra célula para você conhecer? Porque essa célula aqui, nossa, ela é voltada para determinado tipo de pessoas. E aí, conversando, muitas vezes as pessoas aceitam e entendem. Então, irmãos, assim, antes da gente começar qualquer célula, nós como líderes, a gente precisa traçar o nosso perfil. E além desse perfil aqui, se a célula é mista ou específica, nós também, irmãos, precisamos definir, já de antemão, antes de começar qualquer célula, a gente precisa definir o horário, qual vai ser o horário da nossa célula, qual vai ser o dia da nossa célula. Nós, como líderes, precisamos definir, porque dessa forma a gente está traçando o perfil da nossa célula. A gente também precisa definir qual que vai ser inicialmente o local de acontecimento da célula, se vai ser primeiro na nossa casa, na casa do líder, e aí o líder depois ele começa a perguntar aos participantes se eles abrem as portas das casas deles também, se o local vai ser inicialmente na igreja e depois vai começar a ser nas casas. Eu aconselho os irmãos sempre de tentar começar nas casas, porque a casa é um ambiente onde as pessoas muitas das vezes se sentem mais acolhidas, propensas a serem mais tranquilas para serem quem são. Outra questão, irmãos, além desses perfis, você vai dizer horário, local e é isso. São esses os fatores que a gente precisa já saber de antemão para avisar as pessoas. Queria falar para os irmãos também que tem acontecido habitualmente de células, a maioria delas, elas fazem questão no final de oferecer lanche para os participantes. E eu estou entrando nesse assunto aqui para os irmãos entenderem o seguinte. Muitas das vezes acontece das pessoas, por causa do horário da célula, que as células elas acontecem mais ou menos 19h30, tem célula que começa às 20h, a maioria delas acontece nesses horários noturnos. Que algumas pessoas não comem nada, e quando vão para a célula, essas pessoas, elas esperam que tenha um lanche no final. Outra coisa, o próprio líder da célula, quando ele recebe as pessoas na casa dele, ele começa a pensar assim, eu tenho a obrigação de servir algo para essas pessoas, senão vou me sentir envergonhado. Como que eu vou receber pessoas na minha casa se eu não tenho nada para oferecer para elas? E eu queria que os irmãos entendessem que a proposta do Ministério de Células, irmãos, não é essa. Apesar da gente querer receber as pessoas bem, apesar da gente querer que elas se sintam bem em nossa casa, a proposta, a visão do Ministério de Células é que as pessoas, todas elas da célula, se tiver 12 pessoas na sua célula, por exemplo, que é o número maior proposto, que a gente ensine as pessoas que elas venham saciadas para casa, que elas comam antes de vir e aí sim vêm para a célula. E que o que nós vamos oferecer para elas são coisas simples, É uma água que a gente vai oferecer, às vezes um biscoito, um biscoito de água e sal. Mas para fazê-los entender que o objetivo finalístico do nosso encontro não é para lazer, não é para lancharmos. Nós não estamos encontrando uma vez na semana para a gente lanchar junto. Não. A proposta, a visão que a gente tem aqui do célula, irmãos, é que os irmãos venham. E aí aqui, no ambiente da célula, a gente vai se conhecer, vai tentar criar amizades, vamos estudar um pouco a Bíblia também. Mas que fique bem esclarecido, queridos,
que não é o dever do líder e nem do participante que for receber na casa dele no dia que as pessoas forem lá, ele se preocupar com o lanche. O lanche não deve ser uma preocupação, não deve ser um peso na vida de ninguém. Então é muito importante que a gente esclareça isso para a célula, para que eles entendam, para que eles não entrem numa mania, para que eles não comecem a repetir uma tradição e depois lá na frente isso pode virar um peso para eles, um gasto para eles, né? Já temos algumas células aqui na igreja que, por não irem no caminho da visão que a igreja orienta, que a igreja está tentando apontar, que tem irmão que eu já vi acontecer, o cara vai, aí ele compra pizza, né, para todo mundo aqui da célula, aí ele gasta ali uns R$200 em pizza. Aí qual que vai ser o pensamento dele? Pô, tomei uma porrada de R$200 numa noite, para servir todo mundo. Ok. Na semana que vem, ele não quer que seja na casa dele. Ele quer que seja na casa de outro irmão, porque na cabeça dele está pensando no dinheiro que ele gastou. Só que a visão do Ministério de Células não é essa. A visão do Ministério de Células é que os irmãos vão saciar, que os irmãos comam antes para ir para a célula. De tal forma que se esse irmão receber o grupo da célula, na semana que vem ele poderá receber tranquilamente, sem pensar em gastos. Sem pensar em ter que preparar um jantar, um lanche, uma coisa sofisticada para receber o pessoal. Porque a nossa intenção, irmãos, é outra. Nossa intenção é criar amizades, conhecer as pessoas, os pensamentos, o que elas pensam da vida, o que elas pensam sobre a Bíblia, como elas interpretam, né, o mundo ao seu redor. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com o lanche. Por mais que assim seja, é difícil, porque muitas das vezes a gente vai criando essa amizade, a gente quer tratar as pessoas bem, a gente quer que elas se sintam bem na nossa casa, e a gente tem essa tendência de querer oferecer alguma coisa. Agora, pode falar, senhor. Nossa Senhora, para evitar esse sobrecarga em cima de uma pessoa, nós resolvemos cotizar. Cada um leva um. Olha que benção. Olha que benção. Tá vendo, irmãos? Então, aí evita de ter um gasto. Isso. O líder fala o quê? Queridos, quem quiser que leve alguma coisa para compartilhar, mas não é obrigação sua levar, né? O importante é que você venha saciado. Né? Se o pessoal quiser se organizar para levar, isso é bênção. Porque se acontecer de sem querer, naquele dia específico, o cara não deu tempo dele lanchar em casa, ele saiu correndo para a célula, chegou na célula morrendo de fome, no final da célula vai ter as bençãozinhas ali que o pessoal levou e ele vai poder ter. Tem dado certo nossa célula. Todo mundo fica associado ali, naquele momento ali, bate-papo depois. Muitas das vezes também a comunhão continua no lanche, nesse momento do lanche. Agora, é importante a gente entender, queridos, momento de realização da célula, o horário que fazemos, geralmente de 1 hora de célula, ou às vezes 1h20, no máximo, estourando, queridos, esse aqui é o momento de comunhão. É aqui, ó, que a gente tem que tentar conversar uns com os outros, ouvir uns aos outros. E não é depois que acabar esse horário, no momento do lanche, que eu vou estabelecer a comunhão com os irmãos. Não, o momento é agora, é 1 hora ali a gente tentar ouvir, se conhecer, conversar junto. Claro que ok, teve um irmão que ele não quis ouvir, ele fez questão de dar o lanche, né? E aí naquele dia os irmãos quiseram conversar mais um pouquinho, conversaram mais, né? Tudo bem, é uma exceção, mas que isso não vire uma tradição, que isso não vire algo repetido sempre, né? Que os nossos irmãos possam entender na nossa célula que o lanche, queridos, ele não deve ser algo considerado como expectativa dos que vão na célula. No nosso, o estudo era rodízio, então a gente cada dia era na casa de um irmão. Aí, no último caso, era o caso do pastor, o último. Mas era na casa dos irmãos direto. Assim, não, mas é rodízio isso. O lanche era opcional. Por causa do lanche, não era opcional. Por causa do lanche, algumas pessoas estavam assim negando, perguntavam no grupo. Tinha uns que perguntavam. A casa de quem hoje? Você não respondia. Eu ficava com dó do líder e às vezes tem que sair da minha casa. Eu já passei uns apertados de lanche. Não é por ter que comprar o lanche, mas ter que preparar o lanche. Sem tempo, eu passei. Exatamente. Então vocês veem, irmãos, que é um fardo se a gente deixar apenas eles começarem a dar lanches, né?
Então, qual que é o nosso papel como líder da célula? Instruir a própria célula e falar para eles: irmãos, nós não estamos nos encontrando para lancharmos juntos. Nós podemos combinar, né? Vamos combinar um dia, vamos combinar um sábado, vamos combinar aí uma vez por mês da célula toda, a gente vai na casa de alguém, ou a gente vai num determinado local, numa churrascaria, a gente vai numa pizzaria, vamos lanchar todo mundo junto? Vamos, vai ser bênção. Mas o propósito dos nossos encontros semanais de célula não é para lancharmos, irmãos. E isso precisa estar bem esclarecido para eles, para que eles entendam que o nosso propósito ali é outro, né? E que isso não seja uma expectativa. Porque senão, irmãos, isso começa a virar um fardo. Aí vai ter pessoa que já aconteceu aqui na igreja, anos anteriores. Esse cara vem, aí ele dá filé mignon de janta para a galera. Esse cara dá filé mignon. Aí esse cara aqui, quando é na casa dele, ele não tem essa grana para dar filé mignon, ele não tem lagosta para dar para a galera. Aí o que ele faz? Ele para de participar da célula. Ele para de ir na célula. Por quê? Porque ele fica envergonhado, porque ele sabe que ele, quando for na casa dele, tiver que ser na casa dele, ele não vai ter o que oferecer comparado. Vira uma competição desnecessária, que não precisa existir. Entende, meus queridos? Então, é muito importante a gente se atentar com essa questão do lanche, porque ela pode fazer com que a gente saia da visão de células que nós temos. Então vamos lá, irmãos. Vimos aqui sobre o perfil, né? Precisamos traçar da célula, sobre o lanche. Agora, queridos, queria falar com vocês sobre o tempo. Existe um tempo total de existência da célula. Então, por mais que a gente tenha começado um grupo de célula, por mais que a gente tenha uma visão, a gente tenha o perfil da nossa célula já estabelecido, nós como líderes, a gente precisa ter em nossa mente que toda célula tem tempo de existência. Nenhuma célula foi criada para existir para o resto da vida. Então, a gente precisa entender, queridos, que nós podemos estabelecer boas amizades aqui. Mas, pelo fato de a gente ser célula, nós não somos um grupo de amigos que vamos ser amigos ali, nesse grupo para sempre. Podemos criar amizades aqui, né? Agora, é diferente o pensamento de você ter seus amigos e de você ter propósito na célula. Por quê? Amizade, vamos supor, você está aqui como líder da célula, aí passou um ano que essa célula aqui já tem de existência. Aí vocês se viram toda semana, criaram boas amizades, e você criou uma ótima amizade aqui com umas 3 pessoas aqui. Você e mais 3 pessoas aqui se ficaram bem amigos, bem próximos, né? Bem legal a amizade de vocês. O que a gente precisa entender? Essas amizades aqui, queridos, que nós construímos, que Deus permitiu que elas fossem estabelecidas, a gente vai ser amigo dessas pessoas para sempre, o resto da vida sim. Mas o fato da gente estar numa célula da Igreja Batista da Praia da Costa faz com que a gente tenha propósito. Então, uma coisa é eu ter minha amizade com essas pessoas para o resto da vida, não tem problema. Posso me encontrar com elas para o resto da vida, posso ser amigo delas para o resto da vida. Mas outra coisa é eu estar com um propósito na célula. E pelo fato de nós termos propósito, a gente quer dizer o quê? Que esse grupo aqui todo, ele vai ter um tempo de existência. Esse tempo de existência que a gente aconselha, irmãos, é mais ou menos aí de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Por quê? Porque a gente entende, irmãos, que a vida, ela naturalmente,
ela acaba fazendo com que as pessoas tenham seus compromissos, com que elas mudem. Acontece às vezes o quê? Por mais que você tenha o seu grupo, criou um grupo legal, unido, o pessoal construiu amizade, estão se ajudando, né? Aprendendo com a Bíblia. Mas se você falar assim, não vou abrir portas, não vou multiplicar, não vou fazer nada na minha célula, vou querer ficar com esse grupo aqui até para sempre. Esse camarada aqui, que faz parte da sua célula, ele pode mudar de emprego, morar em outra cidade. Esse outro camarada aqui, ele pode casar. Esse camarada aqui, ele pode ter um filho. Aí tem um filho, aí esses dois aqui que eram um casal, eles não têm mais tempo, porque eles têm que cuidar do menino pequeno, eles vão lá para a casa deles cuidar do menino pequeno. Então a vida, irmãos, ela é dinâmica, né? Então, o que é isso aqui? O que é 2 anos de existência? O que é 2 anos e meio? O que é 3 anos que a gente entende que é um tempo, que vamos caminhar junto com esses irmãos e que esses irmãos vão se comprometer de estarmos todos juntos ali na célula direitinho? Mas é um tempo que a gente tenta, né, estabelecer a comunhão com esses irmãos, mostrar para eles o nosso propósito, que é o que? Ó, gente, a gente criou amizades, conseguimos atingir o nosso objetivo, ajudar uns aos outros, mas agora, depois de 2 anos que já estamos juntos, ou vamos supor, depois de 2 anos e meio que nós já estamos juntos, o que a gente vai fazer? A gente vai observar qual é o tamanho do nosso grupo. O nosso grupo começou lá atrás com 8 pessoas e chegou até 12, por exemplo. Chegou a 12? Ótimo. Completamos 2 anos e meio? Completamos. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar. Multiplicar, irmãos, é da forma correta. Existe uma forma de multiplicar. Nós não vamos fazer apenas dividir a célula no meio, vai vocês para lá, vem vocês para cá. Não. Existe todo um processo correto de se fazer a multiplicação para que, de fato, as pessoas sejam divididas, mas que elas possam ser divididas de uma forma saudável e mantendo os vínculos. Eu vou explicar isso para vocês ainda na aula de hoje. Mas isso vai abrir portas agora para triângulo, quadradinho, ó. Triângulo aqui também, quadradinho, participarem. Né? Aprendemos a ter comunhão, aprendemos a criar amizades aqui. Então a gente tem que levar essa comunhão para novas pessoas que tanto carecem também desse amor de viver em comunhão, né, com os irmãos da igreja. A igreja, irmãos, ela não nasceu para ser fechada, ela não é uma seita, ela não é um local, uma panelinha de pessoas. A igreja, ela sempre terá portas abertas, né? Ela sempre tentará oferecer oportunidade para que as pessoas conheçam a Cristo e conheçam a nós como pessoas. Então, irmãos, é importante a gente entender isso. Toda célula, ela deverá necessariamente ter um tempo total de existência. E se você for ter a sua célula, você precisa estabelecer isso na sua célula. Você precisa pensar, a minha célula eu vou colocar aqui como 2 anos do tempo total. Não, eu acho que o pessoal ainda demorou demais para se conhecer no primeiro ano, eles ainda não estão se conhecendo bem, então vou aumentar o prazo, vou botar 2 anos e meio. Botar no máximo 3 anos para estar junto com esse pessoal. Depois de 3 anos juntos, não vou mais insistir. Aí eu vou conversar com o pastor de células, vou conversar com a própria célula e a gente vai arranjar um jeito de multiplicar ou encerrar a célula de vez e vamos ficar com as nossas amizades construídas, conversando com eles por telefone, encontrando com eles se quiser, mas célula com propósito já vai ser encerrada aquela ali, que já passou tempo demais. Então, irmãos, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. E eu vou continuar falando depois sobre esse processo de multiplicação, como deve ser feito. Porque se for feito de forma errada, você acaba destruindo a célula em vez de criar uma nova célula junto com a anterior. Vamos agora, rapidamente, para a página 7. Queria mostrar para vocês que aqui na nossa igreja a gente se organiza com um grupo de WhatsApp, que é o grupo de líderes de célula. Esse grupo de WhatsApp, irmão, ele contém todos os líderes de célula e é por lá que eu, como pastor de célula, comunico com os líderes. Então, por lá eu sempre passo avisos, por lá eu passo os estudos semanais, por lá o pessoal tem o hábito também de postar foto da célula, né? E aí os outros líderes de célula vão vendo as fotos uns dos outros. Isso é muito bom, que a gente se conhece dessa forma também. Nesse grupo de WhatsApp, meus irmãos, eu uso sempre para passar todos os avisos, reunião, se for fazer um encontro, eu passo por lá também.
E eu coloquei como regra no grupo que só devemos falar sobre o assunto de célula nesse grupo. Por que eu criei essa regra? Porque se eu não tivesse criado, irmãos, é muita coisa. É um irmão que vai falar sobre a pintura da igreja, o outro vai falar sobre o evangelismo, o outro vai falar sobre o cristianismo, o outro vai falar sobre, vamos confrontar agora o budismo com o cristianismo, com o islamismo. Seria assuntos demais, né? Porque a igreja em si, né, ela envolve muitos assuntos. Agora, como a gente está restrito a um grupo específico, que somos líderes de célula, aí eu restringi também os assuntos. E toda vez que um líder posta alguma coisa que não tem nada a ver com célula, eu, como administrador do grupo de WhatsApp, eu vou lá, apago e coloco, irmão querido, no nosso grupo a gente só fala sobre o tema de células. Se tiver a ver com células, pode falar à vontade. Pode ser a pergunta que for, o tema que for, que tiver a ver com célula, pode falar. Agora, se não tiver a ver, infelizmente, aqui vai ter essa administração, essa moderagem. Então, irmãos, aqui eu estou mostrando para vocês saberem que aqui na nossa igreja a gente se organiza dessa forma, a gente se comunica dessa forma. Queria também, irmãos, que vocês pudessem entender agora, vai lá na página 30, nós temos aí, na metade da página 30, está escrito assim, ó, o panorama que vamos tentar realizar durante o ano será assim. Aqui no Ministério de Células da nossa igreja, irmãos, a gente se organiza como ministério que todas as células da igreja tentam caminharem juntas. Elas tentam caminharem juntas. Então a gente propõe várias épocas do ano em que cada época deve acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, no mês de janeiro aqui da igreja, irmãos, nós não temos célula. Não tem. A gente acredita que é um momento que o pessoal viaja demais, recebe parentes também. É uma época que a gente acredita que deve ser para o descanso do líder também. Em fevereiro nós começamos as atividades de célula, logo na primeira semana. Aí fazemos fevereiro, março, aí a gente pega, fevereiro e março, a gente acredita que são meses para a gente começar a estabelecer vínculos com o pessoal da célula. Isso eu estou falando, irmãos, uma célula nova, uma célula que foi criada em fevereiro, então ela vai começar a estabelecer vínculos aqui, ó, nesses 2 primeiros meses, é que a gente acredita. A partir de abril aqui, ó, abril, maio e junho, a gente passa atividades. E um exemplo de atividades, como foi passado esse ano, foi da célula, a célula inteira, visitar outra célula. Então aqui a gente tinha uma célula da igreja, e aí foi proposto que a célula inteira fosse fazer um encontro com outra célula da igreja. Aí juntou as duas no mesmo dia lá, e aí houve uma confraternização, houve leitura da palavra, houve oração. Por que que a gente propõe essas atividades? Para que haja interação, para que haja uma comunhão maior, para que a célula também entenda que nós somos um corpo de Cristo, a igreja, então nós somos maiores do que esse próprio grupo, né? Tem outros grupos semelhantes com o mesmo propósito que nós. As atividades, irmãos, a principal finalidade delas, quando elas são propostas, não é apenas para a comunhão, no caso, como foi explicado essa daqui, mas é principalmente para a gente continuar observando o caráter, o ser de cada um. Então, além dessas atividades que são propostas, como visitar outra célula, eu também passei esse ano que a célula, ela toda, fosse participar da visitação da igreja. Então, toda segunda-feira,
Nós temos aqui na igreja um ministério de visitação que acontece no estacionamento da igreja, mais ou menos no horário de 19 horas, 19h30. Tem a nossa irmã chamada Senira, que cuida desse ministério de visitação. E aí eu propus, eu falei, irmãos, líderes de célula, tire um tempo nesses meses de abril, maio e junho, para vocês com a célula toda irem no ministério de visitação aqui da igreja, e vocês como célula toda, vocês vão fazer uma visita. Vocês vão fazer uma visita, como a irmã Celira vai propor para vocês lá. E a gente faz parte de visitação. Aí, ó, tá vendo? Então tem irmãos que além de participar de célula, às vezes participam, né, também da visitação. Não é obrigado, não é pelo fato de você ter que participar de célula, você tem que participar da visitação. Mas acontece, tem irmão que participa de célula, participa do louvor, tem irmão que participa de célula, participa do ministério de introdução, né, da recepção da igreja. São várias possibilidades que os irmãos podem participar. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nesse tempo aqui de atividades, o principal que vocês como líderes de células têm que entender é que quando vier a época, a gente chama essa época de estação. Então aqui seria a primeira estação. Primeira estação, ó. Primeira estação, criar vínculos, estabelecer amizades, vínculos ali, começar a conhecer uns aos outros. Segunda estação aqui. Segunda estação é realizar atividades com o pessoal da célula. Por quê? Porque a gente vai sair dos slides, a gente vai sair da teoria. A gente está muito na teoria, comentando, falando, e agora a gente vai para a ação. E aí, o que os irmãos precisam entender é que muitas dessas atividades também poderão ser ação social, que é fazer o bem para o próximo, né? Criar alguma forma de que a célula inteira possa um dia em 3 meses, não é muito, mas fazer uma ação social. E aí, irmãos, nós entendemos que o nosso objetivo principal, é o que? Observação do caráter uns dos outros. Deve continuar. Então, se a gente faz uma atividade, a gente combina de fazer uma atividade, o objetivo principal deve ser mantido. Então vamos supor que a gente combinou de fazer uma ação social com o pessoal da nossa célula. E aí, a gente observou que no dia da ação social, tem um irmão aqui, né, da nossa célula, que ele chegou antes de todo mundo. O horário combinado, vamos supor, foi às 10 horas da manhã. Esse irmão chegou 9h50, 10 minutos antes. E ele ficou bravo porque o pessoal começou a chegar 10h05, 10h10. Só que o tanto que ele ficou bravo foi exagerado. Não foi um ficar bravo de entender, pode ter acontecido, o trânsito ficou ruim, né? Não é, assim, existem pessoas que elas, ao se revelarem em situações como essa, eu estou dando um exemplo para os irmãos, a gente está observando como ela é, nesse sentido, do caráter. Por que esse irmão ficou bravo de forma exagerada? Por que ele se exaltou? Beleza que ele chegou antes de todo mundo, mas ficar bravo por causa de 5, 10 minutos diante de uma atividade que iríamos fazer é algo que talvez depois poderia ser conversado com ele, para ouvi-lo, para tentar ajudá-lo. Então, irmãos, eu queria que vocês entendessem que quando a gente promove atividades, quando a gente propõe atividades para a célula, para fazermos juntos, o objetivo principal não é realizar a atividade em si. Eu queria que vocês entendessem que o nosso objetivo principal, mesmo tendo uma atividade para ser feita, eu vou dar um exemplo. Vou colocar aqui, visitar um orfanato ou um hospital. Visitar um orfanato. Aí vou botar barra do hospital.
Ó, nós como célula, em uma vez no mês de abril, maio, junho, a gente chega para a célula e fala, ó, vamos fazer uma atividade, que essa atividade vai ser ação social da gente ir visitar um orfanato. Chegou o dia de visitar o orfanato. Agora que entra a questão principal, irmãos. Você, como líder de célula, deve entender que a visita, se ela for legal, se ela for chata, se a visita foi feita pela metade, não deu tempo, o principal era 1 hora de visita, acabou saindo meia hora só de visita, a visita em si não deve ser o fator mais importante. O fator mais importante dessa atividade é a observação do caráter dos outros. É isso. É na hora que estiver exercendo a atividade, seja visita, seja a realização de qualquer coisa, é a gente observar uns aos outros, como nós somos, como nós fazemos a ação, né? Como é cada um na hora de agir. É a observação do agir de cada um. Falando em apoio social, lembrei do ano passado. No ano passado eu fui com o Ministério Infantil visitar a Casa dos Idosos lá em Camburi. Aí eu fui levar o pessoal lá. Olha, eles ficaram tão felizes, tão alegres, que você dá de ver assim, um semblante de alegria, de satisfação que eles estavam em receber lá a visita lá e o coral das crianças cantando lá. Mas foi uma bênção. Eles ficaram muito agradecidos, alegres, e foi muito legal mesmo, bonito, e acabaram, eles se abriram, tem uns idosos que estavam mais fechados, mas depois começaram a se abrir mais, que parece que foi, que eles não, parece assim, né, que muito tempo, que não recebiam uma visita assim, coisa muito bom. Sim. Então, é isso que eu queria que os irmãos entendessem, queridos. É que na visão ministerial de células, as nossas atividades, elas vão acontecer num período. E a gente chama esse período de estação. Então a primeira estação, tentar estabelecer vínculos, amizades entre nós. 2 meses. Então seriam 4 semanas, né? Cada mês seriam 8 encontros que teríamos aqui para começar a estabelecer os nossos vínculos. Isso se fosse uma célula nova. Abril, maio, junho, 3 meses para a gente realizar uma ou outra atividade aqui, agora com a célula toda junta, né? Nós agindo, considerando a observação e não a atividade em si. O principal não é a atividade em si, mas a observação dos outros. Mês de julho, a gente costuma ter recesso, né? Para que os irmãos descansem. E aí entra o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, irmãos. Olha só. Nesse mês de agosto, a gente entra numa terceira estação. Agosto e setembro. A gente entra na estação agora de convidar pessoas para a célula. No início nós começamos aqui, vamos supor, com 10 pessoas na nossa célula. Fizemos atividades junto com elas, né? Observamos uns aos outros ali, fomos nos conhecendo melhor. Tivemos um recesso no mês. Em agosto, irmão, a gente tem 10 pessoas na nossa célula, agora a gente vai entrar no modo convite. A gente vai tentar chamar mais pessoas para que a célula enche mais. Aí ela vai ter 12, ou então ela pode ter 14, ela pode ter 16. Nesse período aqui, irmãos, é um período que a gente vai aceitar que a célula ela fique maior. Que ela fique maior do que ela deveria ser. E vai ser um período que a gente vai tentar, ao mesmo tempo que a gente convida novas pessoas, tentar também estabelecer aqui amizades com essas pessoas, tentar criar comunhão com elas. Ah, mas a célula está maior, pastor. Vai dar para tentar fazer comunhão? São tentativas, irmãos, mas a gente vai tentar fazer com que essas pessoas sejam bem recebidas, estejam conosco. Outubro e novembro, mais uma vez, essa aqui é a terceira estação, que é o convite.
Outubro e novembro, de novo a gente vai fazer atividades. Só que agora a gente vai fazer atividades com as novas pessoas junto conosco. E em dezembro, a gente acredita que talvez a célula esteja pronta para multiplicar. Agora, veja o processo, irmãos. Começamos aqui em janeiro, não tendo célula. Fevereiro, começamos com um grupo de pessoas. Fizemos atividades com essas pessoas. Julho, ficamos afastados das células, mas em agosto voltamos, já convidando novas pessoas para participarem. Outubro e novembro, repetimos as atividades, não as mesmas atividades. Podem ser as mesmas, podem ser outras atividades, mas com o mesmo princípio, de observarmos uns aos outros enquanto estivermos realizando. Por quê? Porque esse grupo inicial aqui, queridos, que é de 10 pessoas, quando chegar aqui, ele já vai ter vários meses juntos, várias semanas de encontros que já tivemos juntos. Então já é um grupo de comunhão, teoricamente, bem fortalecido, bem crescido, que essa comunhão que esses 10 tiveram e aprenderam, eles poderão ensinar esses novos aqui a terem também. Então, quando vierem as atividades com os novos, esses 10 já passaram por essas atividades aqui no passado. Então, quando eles forem repetir as atividades ou fazer novas atividades, eles vão estar ensinando esses novos irmãos a realizarem essas atividades, porque eles já passaram por isso, e é como se esses 10 estivessem ensinando esse pessoal aqui novo, que está chegando, a ter comunhão e a se preparar para ter uma nova célula. Então existem, irmãos, essas 4 estações. Estabelecer aqui contato inicial, amizades iniciais, tempo de atividade, aqui novas pessoas, convite para novas pessoas, atividades de novo. Então, todas as células, elas devem passar por esses momentos. Todas elas. E aí, quando elas passam por esses momentos, irmãos, esses momentos podem ser alargados também. Isso aqui tudo que eu estou passando, 2 meses, 3 meses, 2 meses e 2 meses, é um resumo. Mas pode ser que a sua célula precise, não de 2 meses para estabelecer vínculos, ela precisa de 4 meses para estabelecer vínculos. Pode ser que a sua célula não precise de 3 meses para fazer atividade. 1 mês sua célula pode fazer atividade. 2 meses pode fazer atividade. Ou precisa de mais tempo. Pode ser que a sua célula precise de 1 mês apenas para convidar pessoas. Ou precise de mais tempo para convidar pessoas. Atividades com os novos irmãos. Aí eu já sugiro que, como a célula aqui está bem cheia, bem maior do que deveria, que esse período aqui seja um período reduzido. Esse período aqui, de convidar e fazer atividades com os novos irmãos. Para que a gente consiga chegar na multiplicação. Pastor, eu queria só entender um pouquinho essa questão do objetivo principal, que é observar o caráter um do outro, né? O que fazer depois que eu observei, eu como líder, algo em alguma pessoa, isso vai ser feito um discipulado ou um aconselhamento? Qual que é o trabalho em cima desse objetivo? Então, a primeira questão, se na sua célula, a pessoa que você observou, se ela te dá abertura para você se aproximar dela, se você sente que com ela você pode conversar tranquilamente, sempre converse em particular com ela. Chega junto, você sozinho, ou chama mais uma pessoa que é da sua confiança na célula, mas vocês dois e tentam conversar com ela. Falar, irmão, gosto demais de você, tenho observado suas qualidades também, você é bom nisso, admiro você nisso, mas... Todavia, contudo, entretanto, porém, vejo que o irmão parece estar pisando a bola nesse sentido, fez dessa forma aqui. Eu queria trazer para você, sinto do meu coração que o caminho bom e que Deus deseja para nós é esse outro aqui. O que você acha? É uma palavra que eu quero deixar para você refletir. A gente não tem como obrigar as pessoas, A gente sempre tenta aconselhar, dar uma sugestão, um palpite, uma forma de tentar ajudar ela a enxergar algo que às vezes ela não está enxergando. E aí, às vezes,
A sua palavra pode ser a palavra de Deus na vida dela para que ela enxergue coisas que ela tem a oportunidade de melhorar. Né? Então é mais ou menos essa a nossa caminhada, irmãos. Então temos aqui as 4 estações, a proposta, né, do que a gente tenta caminhar com a célula, e agora eu quero falar com vocês sobre a multiplicação. A multiplicação. Vamos lá. Vamos lá. São 2 os fatores principais para a multiplicação acontecer: quantidade de pessoas e tempo de existência da célula. O que vai determinar a multiplicação não é isso, irmãos. Ou é a quantidade de pessoas, ou é o tempo de existência que a célula tem. Então, vamos lá. A multiplicação, queridos, o que acontece? Ela deve ser passada para a célula desde o início, para que todos os que participam possam entender a visão da igreja relacionada à multiplicação. Então, desde o primeiro dia da célula, você como líder, você pode falar 30 segundos falando assim: irmãos, nosso objetivo principal aqui na célula é a gente criar amizades, conhecermos uns aos outros, trabalharmos o caráter uns dos outros, mas a igreja tem como visão que depois de determinado tempo, um dia a gente vai multiplicar. E o fato da gente multiplicar, irmãos, se a gente multiplicar da forma correta, nossa comunhão vai se manter. E a célula, ao ouvir e entender isso, eles não vão ter isso como algo negativo. Porque o que acontece é o seguinte: a maioria das células que começam a criar relacionamentos, né, começam a criar vínculos, amizades dentro delas, elas se apegam tanto a esses vínculos e amizades que eles não querem desfazer os vínculos e amizades. Isso é normal, isso é bom, né? Construímos algo com alguém, demorou para construir, então queremos manter. Isso não é problema, irmãos. Agora, o problema é quando as pessoas começam a ter preconceito, elas não sabem a forma correta de multiplicar e elas acham que multiplicar é apenas dividir. Aí elas começam a achar que o grupo vai se desfazer, vai começar a achar que ela vai se afastar de determinadas pessoas que ela gosta. Então é importante que nós, como liderança da célula, a gente explique para a própria célula que a multiplicação, ela, se for feita da forma correta, o grupo vai manter a sua comunhão. E eles não devem se preocupar com essas questões. Então vamos lá. Como que aqui na Igreja Batista da Praia da Costa a gente entende que deve ser feita a multiplicação da forma correta? Então, tivemos as estações, né, irmãos? A primeira estação que eu falei para vocês, a segunda, vamos lá, terceira e quarta. Primeira, criar amizade durante meses. Aqui atividades. Aqui convidar pessoas. Aqui atividades com as novas pessoas. Passamos por todo esse processo, né? Nossa célula, vamos supor, está bem cheia, já está mais que 12 pessoas, ok? A multiplicação feita da forma correta, a gente entende que deve ser feita assim, irmãos, ó. O mês, aqui está o mês, qualquer mês do ano. Normalmente ele tem 4 semanas. Ó. Tem 4 semanas. Então, o primeiro fator de divisão, essa célula vai se tornar 2. Um aqui. E outro aqui. É que as pessoas que tiverem vínculos maiores criados,
elas deverão permanecer juntas. Então, se esses dois têm vínculos criados, a gente coloca eles dois juntos aqui. Esses dois têm vínculos criados, então a gente coloca esses dois aqui. O principal fator para a gente reposicionar as pessoas são os vínculos criados. E pode ficar tranquilo que você vai observar que a maioria vai criar vínculos entre si com o passar do tempo. Então, os vínculos criados são os fatores determinantes para a gente separar as pessoas. Vamos lá, voltando a falar aqui do mês. O mês tem 4 semanas. A primeira semana do mês aqui, queridos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um encontro com essa célula aqui, ó. Essa célula aqui a gente vai chamar, vamos supor, de célula mãe. E aqui eu vou chamar isso aqui, ó, célula filha. Filha. Estou dando um exemplo só para entender. Não precisa chamar de mãe nem de filha, mas é só para a gente entender o contexto aqui. O primeiro encontro do mês, a gente vai fazer com a célula mãe do jeito que ela é. Aqui, ó. Desse jeito aqui. Todas essas pessoas. A segunda semana do mês, a gente vai fazer com as duas células filhas separadas. Então aqui tem filha. E aqui tem filha. E aqui também filha, filha. E aqui também filha, filha. Então você vai observar que essa primeira semana do mês aqui, que tem a célula mãe, as novas pessoas que entram aqui, elas não podem participar desse encontro aqui. Então, vamos lá. Como a gente abriu 2 grupos, né, colocamos quem tem vínculos juntos aqui e tal, né? Esse aqui vem para cá, esses dois. Então aqui abriu novos espaços, ó. Aí aqui a gente colocou outros que tem vínculos aqui também. Aí começou a entrar aqui, ó, já que a gente abriu oportunidades vagas, começou a entrar aqui, vamos supor, triângulo. Aqui, ó. Triângulos são novas pessoas que não faziam parte desse grupo. Ó, e aqui novas pessoas que não faziam parte desse grupo aqui, ó. Esses triângulos, na primeira semana do mês, não podem participar desse encontro aqui, da célula mãe. Porque esse primeiro aqui é exclusivo para quem participava da célula mãe anterior. Agora, esses triângulos vão participar aonde? Aqui, aqui e aqui. E aí, vamos supor, nos 2 primeiros meses, ou nos 3 primeiros meses, os triângulos vão ficar uma semana sem fazer a célula. Porque nessa semana será feita a célula só com quem era da célula mãe. Então, esse caminho aqui, essa proposta, essa sugestão que a igreja traz sobre a multiplicação, é para que essas pessoas aqui, né, quando elas forem separadas, elas ainda mantenham um encontro de comunhão com a célula que eles criaram todos juntos, relacionamentos, todos juntos, uma construção boa. Mas conforme o tempo vai passando, o primeiro mês, aí vem o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, esse encontro aqui da célula mãe já não é mais tão necessário. Porque criamos amizades, temos bons vínculos juntos uns com os outros. Agora a gente pode fazer um encontro depois de 2, 3 meses. Agora essa célula mãe a gente pode ver uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4 meses a gente pode fazer esse encontro. É o que eu estou entendendo dessa primeira aí vai haver uma separação aí, para surgir essas outras novas aí, vai. Isso, assim, vai separar, mas vai ter o encontro, vai manter o encontro da célula mãe uma vez por semana, que é a semana. Ó, primeira semana do mês, segunda semana, terceira semana e quarta semana do mês. Então vocês entendem que a multiplicação, ela não é a gente pegar a célula e cortá-la no meio e falar, ó, vocês para lá e vocês para cá. Não é. A multiplicação feita da forma correta é, galera, chegou o tempo da gente dividir, mas vamos dividir nos encontrando. A gente vai continuar se encontrando. Quando? Uma vez por mês. Uma vez por mês a célula mãe vai continuar se vendo. Durante quanto tempo? 2, 3 meses aí pela frente.
Então lá pelo quarto mês, quinto mês aí pela frente, aí a gente chega para a célula mãe e fala com ela, ó, já entendemos que agora a gente pode se encontrar uma vez a cada 4 meses. A gente se encontra todos juntos novamente. Para quê? Para ter espaço para a célula filha não ficar tendo uma semana sem para sempre. Né? E aí a célula filha começa a ter 4 encontros no mês, depois de 3 meses ali pela frente. Entende, irmãos? No caso, essa primeira aí, ela vai dar suporte às duas. No caso, ela vai dar o suporte às filhas. Vai dar o suporte. Mãe aqui, né? Se vocês quiserem, vocês podem conversar sobre os assuntos da célula filha. Mas normalmente o que acontece é apenas um encontro do pessoal, eles compartilham, fazem o estudo da Bíblia. Mas essa célula mãe aqui, ela continua acontecendo para que as pessoas entendam que o nosso objetivo não é cortar no meio, não é separar pessoas, mas é manter vínculo sim com as pessoas. Tudo aquilo que a gente construiu durante 1 ano, durante 2 anos, não vai ser perdido. A gente só vai se organizar. Isso aqui, irmãos, a multiplicação feita da forma correta é uma organização, onde a gente abre espaços para quem é triângulo participar, né, e entender a comunhão. Aqui nós vivemos a comunhão, entendemos que ela é muito boa e que a gente não quer aprisionar, a comunhão só para nós. A gente não é egoísta a ponto de querer o que é bom, que Deus ensinou que é bom, né, amar as pessoas, interagir com as pessoas. A gente não vai ser egoísta a esse ponto. A gente vai levar a comunhão que aprendemos aqui para novas pessoas aprenderem a ter comunhão também. Então é como se fosse um aprendizado de comunhão e um ensino de comunhão que nós acabamos praticando na célula também. Entenderam, irmãos? Isso já acontece ou é uma proposta nova? Olha, ela está acontecendo atualmente. Inclusive agora em julho tem uma célula de jovens que vamos fazer. Agora aconteceu assim, muito pouco, irmão. Muito pouco, porque a maioria dos líderes, eles infelizmente não conhecem a visão de células da igreja. E por não conhecerem bem, eles se desviam. Eu estou até perguntando, pastor, porque a dinâmica eu achei interessante, sabe? Porque corre o risco das 3 acabarem. Mas se fizer uma coisa bem organizada, né? E eu estou vendo que você está dividindo ela e trazendo pessoas com afinidades para as outras células que são as filhas, né? Tende a permanecer, capacitando líderes, né? Para que assumam elas, né? Porque a gente vem de célula também lá, que a gente participava de uma que era 30 casais. 30 casais, que era para casados, né? E quando fez a divisão, por um período menos de 1 ano, né, todas as 3 acabaram. Porque também não teve sabedoria para conduzir essa separação, né? Acho que quando faz a divisão tem que ver o perfil de cada pessoa que vai participar dos grupos. Senão a tendência é acabar mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Nós, como líderes que estamos na célula, nós vamos conseguir observar tudo isso com o tempo. Né? Com o passar do tempo, ficamos ali 1 ano, 2 anos junto com esses irmãos, a gente já vai observar, já vai ter entendimento nesse sentido. E qualquer coisa também, nada impede a gente como líder de procurar um participante aqui da célula que acabou se aproximando de nós e conversando com ele, falando, irmão, estou pensando em organizar nesse sentido aqui da multiplicação, o que você acha? E ele poderá nos auxiliar, falar, mesmo, essa pessoa aqui, ela é mais amiga dessa daqui, põe ela junto aqui mesmo, ou então não, põe ela para cá, porque ela é mais amiga dessa daqui, e isso a gente se organiza melhor, irmãos. Entende? Agora, eu estou mostrando para vocês, irmãos, isso daqui, e é um processo que, como falo para vocês, é uma tentativa. Né? A gente tem tudo isso na teoria. Na prática, pode dar certo e pode não dar. Caso não dê certo, né, se as células filhas, mesmo a gente botando o pessoal que é próximo junto, não deu certo, essa célula aqui não está indo ninguém, só está indo nessa daqui. Então vamos voltar para a anterior, irmãos. Então volta todo mundo para cá.
E aí, né, vamos esperar depois uma segunda oportunidade para ver se a gente consegue multiplicar. Agora, a multiplicação, ela não pode ser feita em qualquer momento. Ela tem um momento certo para fazer. Lembra das estações que eu falei? Vamos conhecer uns aos outros, vamos fazer atividade, vamos convidar pessoas, vamos fazer atividade com as novas pessoas. Tem um momento certo para se fazer. Agora, lembra, se não chegar nesse momento certo aqui, de se fazer, esses são os fatores determinantes. Quantidade de pessoas. Quando eu falo quantidade de pessoas, a gente propõe que uma célula tenha no máximo 12 pessoas. Se tiver constantemente 13 para mais, então a gente já orienta a gente seguir o caminho da multiplicação. Quando eu falo 13 para mais, irmãos, não é porque em uma semana foi 13 pessoas, não. É se essa constância de 13 para mais se mantém. Então, 13 na primeira semana, 15 na segunda semana, 18 na terceira semana, 14 na quarta semana. Então, você já observa que em 4 semanas já foi mais de 12 pessoas. Então, numa observação dessa daqui, a gente acredita sim que vale a pena a gente começar a pensar em multiplicar. Porque como, irmãos, como que a gente vai conhecer cada um? Como que a gente vai ouvir cada um? Como que a gente vai tentar trabalhar as qualidades e os defeitos de cada um num grupo grande, num grupo de 13, 15, 18 pessoas? Não tem como. Se Jesus Cristo botou 12 discípulos e com 12 ele conseguiu ali trabalhar Judas, que foi tentou trabalhar Judas, que foi o traidor, tentou trabalhar Pedro, né, que traiu Jesus, mas depois se arrependeu, e aí Jesus foi e perdoou ele, né, e falou para Pedro, cuida das minhas ovelhas. Jesus, se ele tivesse um grupo de 30 pessoas, 50 pessoas, ele não ia conseguir trabalhar o caráter daquelas pessoas ali. Seria gente demais. Jesus teve que investir em 12 pessoas, para que a partir daqueles 12, eles pudessem, mais 12 cada um, e aí expandindo, serem pregadores, né, do Evangelho, apóstolos. Então foi um investimento que Jesus fez. E é isso que a gente faz na célula. Nós somos líderes, nós somos investidores. Estamos investindo nas vidas para que essas vidas possam gerar vidas, criar relacionamentos, ajudar pessoas nas suas dificuldades, né? E é mais ou menos isso, irmãos. Que horas temos aí? Eu estou sem... 21h12. 12, né, irmãos? Então foi praticamente isso que eu queria passar para vocês hoje, nessa terceira aula, tá, Deus? Quero agradecer vocês, né, por estarem aqui numa sexta-feira. Sei que não é fácil, né? Tem que ser desafiador para poder chegar aqui. Mas que Deus possa abençoar cada um, tá, irmãos, nesse entendimento, nessa visão. E semana que vem, se Deus quiser, a nossa última aula, espero vocês aqui para que a gente possa concluir esse curso. Beleza. Tá bom.